bem-vindo novamente ao curso Mão na Massa. Bom, continuando aqui a nossa parte de autenticação e autorização, na última aula nós fizemos o filtro de autenticação e agora nós vamos fazer o filtro de autorização. Porém, nós precisamos ainda de alguns dados extras. Vamos criar uma classe então para buscar os dados no banco de dados, porque agora nós vamos precisar utilizar as informações que estarão dentro do banco de dados na classe Application User. Para isso, vamos criar um novo pacote. Dentro desse pacote nós vamos chamar de Service. Seleciono o pacote, Shift F6, apago o Filter. E vamos criar aqui uma classe chamada Custom User Details Service. Então essa classe Custom User Details Service, nós vamos primeiro anotar ela como Service, para ser um bin e nós podemos utilizar a injeção de dependências do Spring. Nós vamos implementar User Details Service. Então esse User Details Services é uma interface do próprio Spring, onde nós vamos ter o nosso Load by Username. Esse Load by Username vai retornar para nós um User Details. Então nós vamos ter que fazer um joguinho aqui, porque esse User Details na verdade é algo uma classe do Spring que eles definiram com algumas informações que praticamente todos os sistemas que utilizam algum tipo de segurança têm. Como password, username, se a conta foi expirada, está bloqueada e assim por diante. Bom, no nosso caso a gente tem os nossos próprios dados, mas nós vamos precisar trabalhar com esse User Details de certa forma. Bom, vamos então criar aqui o nosso Load by Username. Vamos criar um outro método aqui para pegar os dados do banco de dados. Vamos chamar ele de Public Application User Load Application User by Username String Username. Bom, se nós vamos fazer uma busca no banco de dados, nós vamos precisar de um repositório e nesse exato momento nós não temos ainda nenhum tipo de repositório. Vamos criar o nosso repositório, vamos criar um novo pacote que vai ser um subpacote do persistence. Então você coloca aqui persistence.repository. Certo, dentro desse repositório nós vamos criar um repositório para o nosso application user. Então você pode chamar, assim, na verdade precisamos criar uma interface, application user repository. Então essa application user repository extends paging and sort repository application user long. Nós vamos definir um método aqui que vai retornar um application user find by username. Certo, agora vamos voltar para o nosso Custom User Details Service. Vamos injetar esse Application User Repository. Vamos criar aqui private final Application User Repository, Application User Repository, e vamos criar um construtor recebendo esses valores, esse argumento, e anotar com auto wired. Então nós temos aqui o nosso Application User Repository que nós podemos utilizar dentro do nosso método Load Application User by Username. Então vamos fazer um uso aqui do optional. Vamos criar aqui optional.off nullable, porque não é garantia de que sempre vai retornar um usuário. Application User Repository find by username. Então, se achar, retorna esse application user or else throw. Vamos criar aqui um lançamento de uma exceção. Vamos utilizar lambda new username not found exception do próprio Spring application user not found.
Podemos dizer application user por enquanto. Legal. Aí agora, aqui no nosso load by username, nós podemos criar aqui, chamar esse método load application user by username. Username. Vamos renomear esse cara para username. Você pode injetar, criar uma variável, perdão. E nós agora precisamos retornar um custom user details, porque nós temos aqui o nosso user details, mas nós não queremos retornar user details, nós queremos um custom user details, ou seja, um user details que na verdade é um application user. O que nós vamos fazer para resolver esse problema? Nós vamos criar aqui uma classe, uma inner class, private final static custom user details, e ela vai ser, faltou o class aqui, ela vai ser um application user e também vai ser um user details. Bom, dessa forma a gente vai poder fazer uso do contrato que nós temos aqui, retornando um retorno covariante. Bom, então nós precisamos, infelizmente, sobrescrever essa galera toda. Cadê as opções aqui para sobrescrever? Alt Insert. Bom, não está aparecendo. Alt Enter, Implement Method. Tá, agora os métodos que nós precisamos sobrescrever são esses aqui, de User Details. Na verdade eu não sei porque está aparecendo todo mundo aqui. Deve ser porque é uma inner class. Então esses são os métodos que nós temos. Vamos apenas retornar true aqui. Deixa eu ver. Nesse aqui nós precisamos retornar true, senão vai estar bloqueado. Is não expired true também. Is enabled true. Então não esquece de trocar, porque senão você não vai conseguir acessar o sistema. Agora nós temos esse get username, na verdade nós precisamos desse cara, e também nós não precisamos aqui desse password. Agora o nosso authorities, vamos fazer o seguinte, o certo seria dentro da nossa classe professor já ter, mas vamos criar aqui na mão mesmo, só para fazer os testes rapidamente. Granted authority list, let's say professor authority would use dot create authority list. Deixa eu ver, vamos utilizar role professor. Quando nós configurarmos a segurança, nós vamos utilizar role professor. Return this dot get, esqueci de criar o, na verdade agora que eu entendi o que estava errado, na verdade aqui não é application user repository, é application user. Pronto, agora sim. Get professor, se for professor, se for diferente de nulo, authority list professor. Vamos dar um Ctrl Enter e já vamos fazer logo para o aluno. Nós não temos um estudante ainda, mas vamos deixar criado. Depois nós mudamos lá no banco de dados. Student. 2 pontos. Se não for professor, se for diferente de nulo é um professor, se não é um estudante. Então uma lógica bem hard-coded para facilitar aqui a nossa vida. Certo, então temos agora um Custom User Details. Agora vamos precisar fazer o seguinte. Nós temos o nosso Custom User Details, mas na verdade nós não temos o nosso Application User. Quando nós criarmos aqui o nosso construtor, nós precisamos receber esse Custom User Details. Então vamos criar aqui um construtor Custom User Details. Nós vamos receber um Application User. Ctrl Alt L. Nós vamos fazer aqui super application user. Legal. Só que
Se nós formos lá para Application User, não existe nenhum construtor ainda que receba ele mesmo. Vamos criar então aqui um construtor recebendo um Application User. E vamos sobrescrever também o construtor default. Então nós temos this.username recebe applicationuser.username. Então você pode copiar aqui Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Pronto, agora sim, nosso método está funcionando. O que nós vamos fazer? Nós temos esse custom user e aqui no return nós vamos retornar new custom user details application user. Pronto, então nós estamos agora retornando um user details, mas que na verdade é o nosso application user, por isso que nós criamos aqui uma classe estática final, custom user details, que é um application user e um user details. Agora nós temos todas as informações que nós precisamos para a nossa aplicação, não só para o Spring Security. Legal, então nós temos agora o nosso authorization filter, que precisa estender extends basic authentication filter, private final custom user details service, e nós precisamos agora de um construtor que receba os dois, o authentication manager e o custom user details. Então vamos sobrescrever aqui, vamos adicionar o construtor dessa forma, o authentication manager e o nosso custom user details service. Agora nós precisamos sobrescrever um método aqui dessa classe Basic Authentication Filter. Você pressione Ctrl O e na verdade é do Filter Internal. Esse do Filter Internal vai ser o responsável por fazer a validação para saber se nós temos acesso àquele endpoint. Vamos remover aqui e vamos fazer aqui string reader recebe request.get header. Qual header? Well, o header que nós criamos, header underline string. Vem aqui em cima, importa estaticamente tudo que tem na classe constants. Agora a gente vai verificar. Se o header dele for nulo, não precisa nem prosseguir. Se ele for nulo ou o header não começar com token prefix, ou seja, se não tiver da forma correta, não preciso nem continuar a executar. Só vou fazer aqui chain.doFilter request response e return. Então beleza, se não tiver do jeito certo já era, já retorna aqui mesmo. Agora, se passar desse ponto, significa que está ok, pelo menos o formato do token do header está ok. O que nós precisamos fazer agora é validar esse token para saber se ele realmente é um token válido. Vamos criar aqui private, nós vamos precisar retornar o username password token, authentication token, vamos chamar de get authentication token, e nós vamos receber aqui a HTTP Servlet Request. Então, se você quiser, você pode fazer um double check só por segurança, token recebe request.getReader reader string if token equals null return null. Então, se chegar nesse ponto, significa que nós temos um token. Nós vamos pegar o username jwts. Agora nós vamos fazer o parser desse token. Nós vamos utilizar a mesma chave que nós utilizamos, secret, parse claims. Vamos remover o bearer. Então, vamos fazer o seguinte, token.replace token prefix. E vamos
mover, mantendo somente o token mesmo. Ponto get body, ponto get subject. Legal. Então, se você voltar aqui no nosso Authentication Filter, você pode ver que no set subject nós adicionamos o username, e aqui nós estamos pegando esse username que foi adicionado como subject. Agora, user details recebe custom user details service load by username application user recebe custom user details service ponto load application user by username. Então, se você quiser pegar o usuário user details, você pode utilizar dessa forma. Se você quiser pegar o application user, você pode fazer dessa forma. Agora, dentro do nosso user details, vamos retornar aqui primeiramente username. Se o username for diferente de nulo, eu vou retornar new username password authentication token application user ponto get to, na verdade eu posso retornar o objeto inteiro, application user sem nenhuma credential, e aqui nós precisamos das authorities. Bom, o nosso application user não tem nenhuma authority ainda. Então o que nós vamos fazer? Por isso que eu tenho esse user details aqui na linha 50. User details.get authorities. Depois, quando a gente implementar direitinho a parte das authorities no banco, nós podemos remover esse cara. Se não, retorna nulo. Então beleza, nós temos o get authentication token. O que nós vamos fazer aqui é chamar esse método, passando a minha request. Vou criar Ctrl+L, Alt+Enter, introduzir local variable. Vou chamar esse cara aqui de authentication token. E agora eu vou adicionar no security context, porque nós estamos utilizando aqui token, e no security, quando você está utilizando esse formato de token, você tem que adicionar no security context. Se você não estivesse utilizando, o próprio Spring iria adicionar no Spring Security Context Holder a sua autenticação, mas como você está utilizando aqui esse tipo de token, você é obrigado a fazer isso automaticamente por você mesmo, senão você não vai ter esses dados dentro do context do security, ou seja, você não vai poder pegar ele lá dentro do seu endpoint. Então nós queremos poder pegar esse valor dentro do meu endpoint depois de passar aqui pela parte de autorização. Vou passar aqui o meu, então, authentication token e chain ponto do filter request response. Bom, então temos aqui a nossa classe de autorização. Bom, vamos terminar esse vídeo por aqui porque está ficando longo. No próximo vídeo nós vamos criar a configuração de segurança. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.